É sempre uma honra, é sempre um prazer estar com a responsabilidade, né, de ministrar aquilo que o céu quer dizer para as nossas vidas. Fomos muito ministrados hoje pela manhã, através da vida do pastor João Gustavo, e ontem à noite, né, já tem vários dias que o Senhor tem ministrado uma palavra no meu coração, já uns 15, 20 dias, mas ontem à noite eu me assentei para poder, né, mais de perto, poder dar uma lida, uma estudada, obrigado. E aí eu anotei alguns pontos, algumas coisas que o Senhor estava me direcionando, e hoje pela manhã, o pastor Gustavo ministrando, eu falei, Jesus, eram algumas coisas que eu coloquei. Eu falei, não, mas eu vou permanecer, quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração para trazer à sua igreja, que se o pastor Gustavo ministrou essa manhã, e algumas coisas ele colocou no meu coração, porque ele quer falar ao seu coração, amém? É a palavra se confirmando. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, 1 Samuel no capítulo 30, alguns versículos que vamos ler a partir do versículo 1, vai ser do 1 ao 4, depois nós vamos ler o 6 e também o 8, para ganharmos tempo. Primeira Samuel capítulo 30, versículo de 1 ao 4, depois o versículo 6 e também o versículo de número 8. Você encontrou? Diz amém? Amém, glória a Deus. Diz assim o texto sagrado, versículo 1: E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Versículo de número 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e por suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Versículo de número 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, e vamos falar com Deus. Senhor, nessa noite, estamos aqui, Pai, estamos propícios à Tua palavra, que a Tua palavra que corrige, que exorta, que levanta, que consola, que restaura. Oh Senhor, nessa noite ela tem o poder de inundar esse ambiente, encontrar corações que aqui está, vidas que aqui está, e que esteja acessível, Pai, a essa palavra, que ela vem, Senhor, profundamente acertar o alvo nessa noite, que corações sejam aqui impactados, que vidas sejam erguidas, levantadas, e que o propósito dessa palavra que anunciado será, cumpra-se, ó Pai, e tenha êxito, para a honra e glória do Teu nome. Amém, e graças a Deus. Queridos, 1 Samuel no capítulo 30, o que vemos aqui é um cenário de tristeza,
por que não dizer, um dos piores momentos que Davi atravessou em toda a sua trajetória. E olha que Davi atravessou por muitas fases, passou por algumas crises, mas o capítulo 30 de 1 Samuel relata-nos a história aqui que foi contada, que foi um momento muito difícil para Davi. Para você compreender 1 Samuel capítulo 30, deixa eu te contextualizar com a história, para que você possa se absorver melhor o que eu quero trazer ao teu coração. Você bem sabe que Davi lá atrás, quando moço, em uma afronta em que os filisteus estavam tendo com Israel, colocaram um gigante por nome de Golias, de Gate, para poder amedrontar Israel. E ali ficou por 40 dias, afrontando Israel. Você bem conhece a história que Davi sai para cumprir uma ordenança de seu pai Jessé, para levar comida para os seus irmãos. O capitão, rei, e assim vê como que está a guerra, trazer notícia. Davi vê aquilo dali e ele peleja contra Golias. Você bem sabe, e é conhecido até das crianças, que Davi coloca uma pedra em uma funda e lança, derruba Golias, pega a espada do próprio e corta a cabeça, e assim vence aquele homem que aparentemente seria impossível de vencer. Mas Davi, como alguém cheio de Deus, preparado para aquele tempo em que Deus havia feito uma promessa a ele, Deus começa a desenrolar, começa a levar Davi a caminhar por uma estrada que vai conduzi-lo ao cumprimento da promessa que Deus tinha feito a ele, que tempos antes, dias antes, algum tempos antes, Deus o assim levantou, ungiu para ser o próximo rei de Israel. E eu quero dizer para você que quando Deus tem uma promessa na sua vida e as coisas apertam, isso faz tudo parte do processo para levar você até o propósito, o cumprimento, para chegar ao ápice dessa promessa. Então você vai passar por algumas coisas, e Davi aqui está passando. Após esse episódio, levanta um ciúme muito grande no coração de Saul, que era um rei em ascensão, era um rei que estava estabelecido, mas você conhece a história que 1 Samuel, Deus fala com Samuel que o coração dele já estava longe de Deus já não era mais com Saul. E Saul vai trilhando uma trajetória de distanciamento de Deus, enquanto Davi vai trilhando uma estrada que vai conduzi-lo para o cumprimento da promessa. O ciúme, a inveja que brotou no coração de Saul, porque o povo começou a ovacionar Davi e gritar o nome de Davi, gerou um ciúme muito grande, e isso fez com que Saul começasse a perseguir Davi. Davi passou anos e anos. Segundo, se você for fazer um apanhado, pode-se dizer que não tem um tempo estipulado exato, mas aproximadamente uns 13 anos, aproximadamente fugindo, para não morrer nas mãos de Saul. Porque você vê que quando ele luta com Golias, ele tem aproximadamente de 15 a 17 anos. Quando em 2 Samuel, no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 4, você vai ver que quando Davi, ele é instituído rei, ele tem apenas 30 anos de idade. Então é mais ou menos um período dessa faixa etária, aproximadamente 13 anos fugindo, correndo, de 13 a 15 anos se escondendo, para que não fosse morto por Saul. Ele passou por momentos difíceis. Nesses momentos difíceis que ele passou, ele conheceu um rei chamado Aquis, que é rei de Gate. E ele, ao conhecer esse rei, ele se finge, de louco, de doido. E aí passa-se, ele tem livramento, ele não morre ali. Mas conforme Saul intensifica a busca contra Davi, e Davi se esconde aqui hoje com seus homens, esconde ali amanhã com seus homens, com sua família,
E ele então toma uma decisão. Ele vai procurar Aquis, rei de Gate, para que pudesse dar guarida a ele, para que pudesse assim se esconder de Saul. E ele pensa assim: se eu me esconder aqui, se ele me der guarida, Saul vai deixar minha vida em paz. E ele faz assim. Para você entender, para chegarmos aqui, aqui é um lugar que os filisteus habitavam. Os filisteus eram compostos por 5 cidades. Os filisteus eram compostos por 5 cidades. Era a cidade de Gaza, a cidade de Asdod, a cidade de Asquilon, de Gate e a cidade de Ecrom. Todas essas 5 cidades pertenciam aos filisteus, cada um com seu rei em uma cidade. Mas quando eles se propuseram, quando eles se juntaram, eles iam para a peleja, eles se uniam força, esses 5 reis, essas 5 cidades, para pelejar contra o inimigo. Davi vai até Aquis, rei de Gate, e pede ali guarida. E então Aquis dá guarida para Davi, juntamente com seus homens e com suas famílias. Você vai ver aqui no capítulo 27, Davi vai pedir a Aquis para que dê uma cidade para ele, possa habitar com seus homens, com suas famílias. Então Aquis dá a ele uma cidade chamada Ziclag. Repete comigo: Ziclag. Isso, Ziclag é a cidade de Davi. Ali Davi se instaura, se estabelece, os seus homens, as suas famílias, e ali o povo está. Porém, a aliança que Davi fez com Aquis era de proteção a ele. A aliança que ele fez é que ele lutaria ao lado de Aquis contra os inimigos que os filisteus, que Gate se propusesse a lutar. Em uma determinada guerra, os reinos se juntaram, os filisteus vão pelejar contra Israel. Aquis fala com Davi, Davi pega seus homens e parte para a peleja, justamente contra Israel. Olha que situação. Quando chegou lá os outros reis de Ecrom, de Gate, de Ascalon, de Asdod, eles falam assim: esse homem é aquele que derrubou Golias. Esse homem é o de nosso inimigo, nós não temos confiança nele, nós não aceitamos lutar a guerra contra os israelitas com ele do nosso lado. E então Aquis falou para Davi: conheço as tuas intenções, eu sei que tu és fiel a mim, eu sei que nós temos uma aliança, mas eu não posso deixar você aqui quando eles não concordam. E Davi volta com seus homens. A Bíblia vai dizer que leva um período de 3 dias. Davi nem chegou a lutar, graças a Deus por isso, estaria lutando contra Israel. E Davi está voltando numa marcha com seus 600 homens de volta para casa. 3 dias eles levam de lá até chegar em casa. E quando eles chegam em Ziclag, é aqui o texto em que nós lemos, só para te contextualizar. Eles vão ver Ziclag destruída, a cidade queimada, posta a fogo. Todas as suas famílias foram levadas cativas, sequestradas. Destruíram a cidade, queimaram tudo. E o texto que nós lemos vai dizer que eles se assentam, eles choram, eles entram em desespero, em pânico. O texto vai dizer que até não houver mais força para chorar, eles choram. Davi, juntamente com os seus homens, ele chora, sem saber o que fazer, sem saber como reagir diante da perda, diante da situação. Uma das situações mais difíceis que Davi enfrentou foi aqui. E aí, os homens de Davi, o povo começa a colocar a culpa em Davi e falam em apedrejá-lo. Davi, então, ele começa a falar: por onde eu vou resolver isso agora, como que eu vou fazer? E é justamente isso que eu quero falar com você aqui, no dia de hoje. Porque esse capítulo 30 é um capítulo que nós vamos ver uma fase muito difícil que Davi está atravessando. Mas é aqui que eu aprendo algumas coisas que nós precisamos aprender também. Eu aprendo aqui que quando Davi, ele vai para pelejar com Aquis e os filisteus,
A cidade fica desguarnecida, Ziclag, ela fica desprotegida. E os amalequitas, um povo covarde, um povo traiçoeiro, que entrava, por trás, quando havia oportunidade, um povo que não tinha coragem de fazer um duelo, um embate frente a frente, ele procurava oportunidade para entrar, um povo completamente covarde, e covardemente, quando Davi está com seus homens para a guerra, eles atacam Ziclag, e destroem tudo. E aqui eu quero trazer alguns aprendizados e aplicar isso aqui na nossa vida. Eu quero aplicar isso aqui no dia de hoje para o teu coração. Por quê? Porque o inimigo sabe o momento da tua fragilidade. O inimigo, ele sabe o momento em que você está frágil. O inimigo sabe o momento em que você está vulnerável. E ele fica rodando a Bíblia, diz que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor para te livrar e guardar. Ao derredor ele está bramindo como leão, ele não é, ele está como leão, porque o leão é o leão da tribo de Judá, é o teu Deus, é quem você serve. E no momento de fragilidade ele entra, prestem bastante atenção. O diabo, ele sempre vai vir para te atacar no teu momento de fragilidade. No teu momento em que você gera uma oportunidade. O diabo é assim, ele fica de longe observando o momento exato de atacar. Exato de entrar, ele entra na brecha, ele entra na oportunidade, ele entra quando está favorável para ele. Isso aqui também é aqui uma atenção que nós devemos ter, uma advertência para você prestar bastante atenção, para você não gerar oportunidade e nem abrir legalidade para que o diabo entre para poder roubar, minar, migrar e destruir aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. É uma advertência para o teu coração, porque o diabo, ele não se cansa, meu irmão. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O diabo, ele quer que você esteja ocupado com outras coisas que não seja prioridade, para que você então fique vulnerável e ele possa entrar e destruir aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Preste bastante atenção, por quê? Porque o diabo, a função dele é essa, é matar, roubar e destruir. Ele não brinca, o seu inimigo não brinca, ele está pronto para matar, roubar e destruir. E muitas das vezes o que há é um desatento, uma desatenção, e nós ficamos então deixando que o diabo entre por áreas que muitas das vezes não vigiamos. E eu vim avulsar o teu coração e o teu ouvido aqui para esta palavra. Preste bastante atenção. O inimigo da tua alma, ele quer entrar em áreas que estão desprotegidas na tua vida, mas em nome de Jesus, eu vim nessa noite como portador de uma palavra do céu para o teu coração. O diabo não vai migrar na tua vida, na tua casa, nem na tua família, porque hoje Deus te trouxe aqui para você acender uma luz aí na tua mente, entender que necessário é você dobrar a sua atenção e a sua vigilância em tudo aquilo que te pertence e tudo aquilo que Deus te deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ataca quando você está distraído com outras coisas. O inimigo quer tirar o foco, ele quer tirar a atenção para roubar e saquear aquilo que é seu. E foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu. Enquanto Davi estava para lá, a cidade desprotegida, eles entram, migram, saqueia, bota fogo, leva tudo e leva embora. Só que aqui, quando a coisa acontece, que eles encontram um cenário
completamente diferente de quando eles foram para a guerra e agora está tudo destruído. O cenário é esse, é dor, é tristeza. Davi, ele vai fazer 3 coisas aqui, eu quero dividir isso aqui com você. Ele vai fazer 3 coisas, mas primeiro deixa eu te contextualizar aqui também, que algumas áreas de Davi aqui são afetadas. Primeiro, Davi, ele sofre na área emocional, ele tem uma crise aqui na área emocional. Quando ele chega e depara com tudo destruído, as emoções dele são abaladas, ele chora. Ele chora. Ele fala: e agora, meu Deus? Até não ter mais força para chorar, nós vemos que a emoção dele foi abalada, dos homens que estão com ele. Também ele passa por uma crise relacional aqui. O relacionamento e a confiança dele com os homens que ele tinha, agora tem um atrito, os homens querem apedrejá-lo. Está passando por uma crise relacional. Davi está passando por um momento de perda. Davi está passando por um momento de destruição na vida dele. Davi está passando por um momento agora que ele não sabe como fazer, como reagir. E é isso que acontece, querido, é isso que o diabo quer fazer, o teu inimigo quer fazer. Ele quer migrar para tentar te destruir nas tuas emoções. Emoções fragilizadas, emoções, relacionamentos. Muitas das vezes o diabo ele entra por áreas que você não imagina e acha que não tem problema, não tem nada a ver, mas ele quer entrar e migrar, e a função dele é levar, é destruir, é roubar. Mas Davi, quando ele percebe isso, quando ele entende isso, quando ele está vivendo aquela crise, ele está vivendo aquele momento, em meio a toda aquela dor, Davi, ele consegue tomar 3 atitudes, irmão, que eu e você precisamos tomar na nossa vida, se quisermos entrar então, num caminho de restituição. E é isso que eu vim ministrar para a sua vida aqui, de dizer que Deus tem um novo tempo, Ele tem um tempo de restituição, para tudo aquilo que você perdeu, restituição na tua vida emocional, restituição na tua vida relacional, restituição na tua vida familiar, restituição na tua área financeira, restituição na tua vida espiritual. Vim ministrar uma palavra de restituição, que não vai ter perda, não vai ficar assim. Aleluia! O diabo até entrou, tramou, tentou, arquitetou, mas nessa noite os planos do diabo caem por terra e fica em evidência a palavra de Deus na instrução para a tua vida. Aleluia! Dentro desse cenário, esse cenário vai mudar, porque houve uma reviravolta aqui. Que reviravolta é essa, Jamil? Davi, ele tem uma atitude, 3 atitudes que mudam completamente esse cenário aqui, de perda, de destruição. Vai ter um cenário completamente diferente. Por quê? Porque Davi, preste bastante atenção aqui no versículo 6, vai dizer que Davi se esforçou no Senhor. Isso aqui é maravilhoso, porque enquanto ele estava cabisbaixo, triste, chorando, desesperado, sofrendo a dor da perda, sofrendo uma crise emocional, relacional, Davi talvez está tentando buscar a resposta. Davi talvez está sentado chorando e tentando entender, querendo buscar a resposta, querendo entender o que aconteceu, por que aquilo aconteceu. Mas Davi, ele chora, ele vive o momento, ele vive, ele entende que ele está passando, ele entende, só que ele se posiciona. Vai dizer o texto que Davi se esforçou no Senhor. E esse se esforçar aqui, irmão, não é Deus que esforçou ele. Está dizendo que ele se esforçou, a atitude foi dele.
Deixa eu dizer uma coisa para você: o cenário que você está vivendo, as tuas atitudes vai definir o final desse cenário. As tuas ações vai definir o resultado do cenário que você vive hoje. O teu comportamento é quem vai definir. Se você for ver na tônica da palavra, se esforçar no Senhor, você vai ver que é encontrar força em Deus, quando se está esgotado. Não se trata da força própria, não se trata da sua própria força, é sobre você ser fortalecido por alguém que é muito maior que você e mais poderoso que você. Se você for olhar a tônica dessa mensagem, sobre se esforçar no Senhor, é firmar-se, é fortalecer-se, é apoiar-se totalmente em Deus. Deixa eu te dar um conselho nessa noite, meu querido: apoie-se totalmente em Deus. Ele é a tua força. Apoie-se totalmente nele. Oh, aleluia. Deixa eu dizer, Davi está falando: não adianta eu ficar sentado aqui chorando, me lamentando, quando a perca está diante de mim, quando o cenário é destruição, quando eu fui levado, quando eu fui saqueado, quando esse povo está sofrendo o mesmo que eu. Não adianta, não vai resolver ficar desse jeito. Davi, ele entende que ele precisa tomar a decisão e ele toma. Então, se esforçar no Senhor é não se conformar, é não se entregar, é você reagir. Estou pregando para pessoas aqui hoje, talvez você está me vendo aqui falar, ministrar, e você está pensando sobre a sua vida em algumas áreas, que você está passando por alguma tribulação, alguma crise, em alguma área da sua vida, e eu vim aqui como resposta de Deus para você. Eu vim dizer para você: ei, reúne força da onde você não tem, se esforça no Senhor, se esforça no Senhor, busque força da onde você não tem, apoie-se em Deus. Você vai sair dessa situação, você vai sair dessa crise. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma direção. Não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar chorando. Deus tem uma saída para você, mas é necessário você se esforçar nele. Talvez você entrou aqui nessa noite e você se encontra fraco, sem força, e é isso que o diabo quer que aconteça com você. O inimigo faz coisas na sua vida para ver você se arrastando, cabisbaixo, de cabeça baixa, triste, angustiado, amargurado, achando que você nasceu para dar errado, achando que você é alguém que Deus não vê, que Deus não olha, mas você vem caminhando a si mesmo para a igreja, e você vem sem força, mas você está aí. Você vem caminhando, se arrastando, mas você está aí. O que o diabo quer é que você pare, é que você retroceda, mas em nome de Jesus, eu vim pregar para você hoje: recebe força de Deus, recebe força de Deus, se revista de Deus essa noite, receba ânimo, receba força para você ir até o final dessa luta. Receba força para você ir até o final dessa prova, dessa luta, em nome de Jesus. Quando Davi toma essa atitude, ele se esforça no Senhor. Eu posso ministrar para você dizendo que aqui Deus está restituindo força. Deus está restituindo a força de Davi. Deus está restituindo a tua força aqui nessa noite. Você crê? Você toma posse? Você toma posse? Você toma posse dessa palavra? Então recebe força aí, meu irmão. Recebe força para vencer, força para lutar, força para se colocar de pé, força para romper. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Nós vemos aqui também que Davi vai consultar a Deus. Uma outra atitude que ele toma. Ele vai consultar a Deus. E se você for olhar a última vez aqui que Davi consulta o Senhor, que ele pega o éfode, que ele vai consultar, né, com a vestimenta do sacerdote, que ele vai se direcionar a Deus, está lá em Samuel 23. Olha quanto tempo passou. Nós estamos em 1 Samuel 30. A última vez que ele vai consultar o Senhor, aqui, é no capítulo 23. Quando ele vai para Keila, guerrear contra Keila. Mas ele entendeu a necessidade, ele falou: eu não posso vencer isso aqui sozinho. Eu preciso ter uma direção, uma orientação. Então ele foi consultar a Deus. Ô meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Você que entrou aqui essa noite, você que me ouve por essa transmissão, não tome as suas decisões sem antes consultar o Senhor. Quanto tempo talvez você não consulte a Deus para nada na sua vida e as coisas têm caminhado por um caminho de decadência? Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não busca? O que o diabo quer é te deixar desse jeito, seco. O diabo quer te deixar racional. O problema da nossa geração é que estamos agindo com muita racionalidade, mas a fé se contrapõe à razão. Oh, aleluia! Quanto tempo que você não busca? Quanto tempo que você não ora? Quanto tempo que você não ouve a voz de Deus sussurrando no seu ouvido, na sua alma? Quanto tempo faz que você não se vê chorando aos pés do Senhor? O que restou foi uma lembrança de um primeiro amor que se passou com o tempo, aonde tudo era muito bom, aonde tudo era novidade, aonde tudo era legal, aonde você queria ficar na presença de Deus, aonde você não queria, quando o culto acabasse, você ir embora. E hoje talvez você torce para que o culto acabe, para que você vá embora logo. Ei, meu irmão, hoje Deus te trouxe aqui para falar contigo. É necessário o teu altar voltar a fumegar. Só tem um jeito disso voltar a acontecer. Precisa ser tirado as cinzas. A última vez que Davi pega o éfode para consultar o Senhor, em 23 aqui, agora ele vai consultar o Senhor no capítulo 37, capítulos depois. Ele entendeu que só Deus poderia dar uma saída, dar uma direção para a vida dele. Ele compreende isso e ele faz isso. Você não vai ser alguém que vai vivendo a um ou outro pedindo para orar por você. Você é alguém que vai ser tão cheio de Deus, tão cheio, tão cheio, tão cheio. E quando as pessoas chegarem perto de você, vai perceber a essência que você carrega. Eu creio nisso, irmão. Nós precisamos resgatar a busca com o Espírito Santo em nossa vida. Davi está nos ensinando aqui que é necessário buscar a Deus enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Davi está nos mostrando aqui que não adianta com a força do braço, não adianta com o intelecto, não adianta com a razão. Necessário é buscar o Senhor. Deus quer que você reaja diante da crise, diante do problema, diante da situação que você está vivendo. Deus está te capacitando para você superar essa fase na tua vida. Davi é uma fase que ele está vivendo, mas logo após a sair disso daqui, você sabe qual é essa história. Saul vai morrer, ele vai ser ungido rei de Israel.
Deus está preparando Davi por uma próxima fase. Deus está te preparando para uma próxima fase. Que fase é essa, Jamil? O cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa. Aquilo que Ele te prometeu. Ei, meu irmão, está de pé. Mas e você? Como é que está a chama no teu coração? A chama está ardendo aí? Está queimando aí? Oh, aleluia! Ou você não consegue mais chorar no culto para não borrar a maquiagem? Você não consegue mais chorar no culto, se derreter na presença. A chama precisa arder de novo, porque a chama arderá continuamente sobre o altar. Não é temporada de chama acesa, não é para viver uma época de chama acesa, a chama arderá continuamente sobre o altar. A gente começa a ser racional demais. A gente começa a agir muito pelo impulso. E vamos largando a essência de onde fomos chamados. O que Deus quer que nessa noite é que você volte a arder em chamas novamente. É que o teu coração volte a queimar, é que você entra no culto e se joga nesse lugar. É que as lágrimas corram dos teus olhos sem preocupação de borrar a maquiagem em cima. Não. Se lance na presença de Deus. Oh, irmão, quando Davi compreende isso, que ele consulta a Deus, que ele vai buscar o Senhor, ele restaura essa comunhão com Deus. Ele compreende que a situação aqui afunilou, que ele está no fundo do poço, que só Deus pode dar uma saída. Deus te trouxe aqui nessa noite e me trouxe também para te dizer uma coisa: Deus quer restaurar a tua comunhão com Ele, a tua vida espiritual novamente. Aleluia! Quando Davi consulta a Deus, ele vai perguntar: posso ir atrás deles? Vou alcançar? Posso perseguir? Deus vai dar uma resposta, porque eu aprendi, porque todas as vezes que eu vou até Deus, Deus tem resposta para a minha vida. Deus responde para Davi: vai, persegue, porque certamente alcançarás, e tu certamente trarás de volta em liberdade. E Davi então toma uma atitude, a terceira atitude que nós precisamos tomar aqui, irmão, para haver uma restituição na nossa vida. Davi, ele ouve, e Davi obedece, porque tem muita gente que não ouve, só escuta. Tem outros que ouvem, mas não põe em prática. Davi não, Davi ele ouve e ele obedece à voz de Deus, porque aquilo que Deus falou, ele faz exatamente do jeito que ele falou. Sabe o que Davi está me ensinando aqui? Que quando eu tenho uma palavra de Deus, eu preciso reagir. Davi vai contra-atacar os amalequitas. O diabo até hoje, ele armou situações, te vigiou pela espreita, entrou na tua fragilidade, no teu momento de distração, na tua vulnerabilidade. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te levantar e te erguer, para você contra-atacar as investidas do inimigo contra a tua vida, a tua casa e a tua família. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele ouve e ele obedece à voz de Deus.
Ele pega seus homens, parte atrás, encontra um moço deixado pelo caminho, o moço que ia ele até o acampamento dos amalequitas. Chegando lá, eles vencem, recupera tudo que era deles, os despojos, recupera as famílias, eles trazem novamente. Deixa eu dizer, Deus restituiu aquilo que eles perderam, e Deus quer fazer isso na tua vida. Coloque-se de pé, por gentileza. Deus quer trazer restituição na tua vida emocional. Deus quer trazer a restituição na tua vida espiritual. E Deus quer trazer restituição na tua vida financeira, familiar, tudo aquilo que você perdeu. Mas nessa noite, pega essa palavra, ouça a voz de Deus, e põe em prática a tua vida. Porque você viverá o melhor de Deus, e as promessas de Deus irão se cumprir na tua vida. Amém? Posso orar por tua vida? Feche teus olhos, por gentileza, então. Senhor, eis aqui o teu povo. Essa palavra foi ministrada, Senhor, segundo o que o Senhor colocou no meu coração. Que essa palavra, Senhor, seja cultivada nos corações dos teus filhos. Que ela frutifique. Que o inimigo de nossas almas seja repreendido. Que não haja mais espaço, brecha, para que ele possa entrar, agir, destruir, roubar. Hoje está sendo uma noite de restituição em áreas que o diabo estava atuando. Tu falaste isso ao meu coração. Quantas vidas que têm sofrido em suas áreas emocionais. E o diabo tem armado situações, mas nessa noite, em o nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, seja desfeito todo laço, todo plano, todo projeto do diabo contra a vida do meu irmão e da minha irmã. Que áreas aqui, ó Pai, que estavam atravessando por crises, sejam restituídas. Que a vida espiritual volte, Senhor, novamente a chama do primeiro amor. Volta a aquecer outra vez, volte a arder outra vez. Ao término desse culto eu tenho convicção, ó Pai, que pessoas aqui vão sair com as suas mentes totalmente tomadas pelo Teu Espírito, reconhecendo que precisa buscar mais, que precisa orar mais. Oh Deus, eu abençoo a Tua igreja, que essa palavra, Senhor, frutifique na vida dos meus irmãos. Assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?